Graça e paz, queridos, boa noite a todos, que as bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso estejam sobre a sua vida em nome de Jesus. Nós estamos aqui nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, para darmos continuidade aos nossos estudos das cartas paulinas. E hoje, como nós já havíamos combinado, nós vamos fazer a segunda parte, do estudo da carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, Então, a semana passada nós fizemos o estudo do capítulo 1 até o capítulo 7. E hoje nós faremos a segunda parte, a parte final, para concluirmos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando do capítulo 8 até o capítulo 16, ok? Então, você que está nos acompanhando nessa live, você que está chegando, vai se preparando aí, pega a sua Bíblia, para que nós possamos estar juntos, aprendendo mais da palavra do Senhor. Queridos, à medida que vocês, às vezes, à medida que formos falando dos conteúdos, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, pode ir colocando, que no final nós vamos dar aí um breve tempo de uns 10 minutos para estarmos respondendo as perguntas, as dúvidas que surgirem com relação aos temas. São temas bem importantes, problemas que surgiram na igreja de Corinto, que também às vezes surgem na igreja contemporânea, e eu quero, juntamente com você, aprendermos mais aí da palavra do Senhor, e creio que Deus tem algo novo para edificar a sua igreja nessa noite. Portanto, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por essa noite. Ó Deus, por essa rica oportunidade que nós temos, ó Deus, estar na Tua presença, podendo aprender mais da Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ó Deus. Cremos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor tem uma porção, ó Deus, especial para derramar nas nossas vidas nessa noite, ó Deus. Que não seja, Pai, apenas palavra de sabedoria humana, mas que assim como Paulo diz, ó Deus, que o evangelho que ele pregava era na demonstração do Espírito e do poder, ó Deus. Senhor, derrama do Teu poder, ó Pai, do Teu Espírito sobre nós, para que venhamos estar totalmente cheios da presença do Senhor, ó Pai, e possamos aqui, ó Deus, e ser ministrados por Ti, ó Pai, para que a Tua palavra venha nos impulsionar a ter uma vida de comunhão, de intimidade e de relacionamento com o Senhor, ó Deus. Em o nome de Jesus que nós oramos e nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, queridos? Queridos, nós vamos então dar continuidade no capítulo 8, Nós havíamos parado no 7, falamos bastante sobre casamento, sobre relacionamento, que Paulo deixou bem esclarecido para nós as dúvidas com relação a este tema. Se você tiver com a sua Bíblia, você vai ver que durante o capítulo 8, Paulo ele vai tratar estreitamente sobre as comidas sacrificadas aos ídolos, Então, até para nós entendermos o contexto que essa porção da carta ela foi escrita, nós precisamos entender o que acontecia na cidade de Corinto, uma cidade muito pagã, muito idólatra, aonde as pessoas adoravam deuses, outros deuses, e ofereciam até sacrifícios, animais que eram imolados, sacrificados, e uma parte
desses animais eram sacrificados, porém a outra parte, ela vinha de volta para a cidade e era comercializado normalmente para que as pessoas pudessem comprar essas carnes, né? E em muitas ocasiões estava sendo oferecido e dito que a carne havia sido oferecida a um deus pagão. Por isso que Paulo, então, ele vai escrever essa porção, né, dizendo, queridos, sobre essas comidas, né, dizendo sobre a postura cristã com relação às comidas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, no capítulo 10, se você ver, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer claramente que o ídolo, ele não surte efeito algum na vida da pessoa, né? Objetos feitos por mãos de homens, de pau, de pedra, de gesso, ou seja lá o que for, na verdade, ele por si só não tem poder, não tem influência alguma, é algo totalmente vil, né? Mas no capítulo 10 ele vai dizer que por trás desses ídolos, não é a ídolos que está sendo oferecido, mas sim a demônios. Então nós sabemos que por trás da idolatria existe um demônio que age para persuadir as pessoas ao erro, persuadir as pessoas a cometerem este pecado que desagrada o coração de Deus. Então Paulo ele vai deixar claro com relação às comidas sacrificadas que, poxa, talvez você chega num lugar, num mercado, num açougue, e te vendem alguma coisa e você não sabe que aquilo foi oferecido ou foi consagrado. Paulo vai dizer claramente, querido, que você simplesmente tem que pegar o alimento, consagrar, orar, comer e ficar despreocupado. Por quê, queridos? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, né? Então, Deus ele considerou puro todos os alimentos. Mas, se em contrapartida, né, ao nós formos comprar ou comer algum alimento, for nos informado, né, que aquele alimento, aquela comida, ela foi consagrada, foi oferecida a algum ídolo, a algum deus pagão, então por motivo de consciência que não se coma então estas comidas, né? Então, nós até no final desse capítulo 8, Paulo vai dizer que nós não podemos servir de escândalos para pessoas mais fracas na fé. Às vezes eu sei que a comida ali não vai me fazer mal ou não vai fazer bem, porque realmente, querido, isso é uma coisa que não influencia. A pessoa que come, ela não vai ganhar ou perder nada, e a pessoa que deixa de comer também não ganha ou perde nada. Mas, né, se uma pessoa débil na fé, uma pessoa nova na fé, uma pessoa mais enfraquecida, vê uma outra pessoa que é mais madura, que tem um maior entendimento, que está ali ceando ou comendo coisas sacrificadas, essa pessoa vai se escandalizar, esse irmão que é mais fraco. Então, Paulo vai deixar claro que todos nós, né, nós precisamos ter esse discernimento, essa sabedoria para lidar com todos os cristãos, todos os nossos irmãos em Cristo. Por isso que ele vai concluir no versículo 3 dizendo: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Por isso que diversas vezes no livro de Coríntios, queridos, você vai ver nessa carta, Paulo dizendo que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo edifica, né? Tem coisas, queridos, que são pecados, sempre foi, e sempre será, inegociável, tá? Então, por exemplo, a questão do adultério. Sempre vai ser pecado, é algo que não tem como você negociar isso, né? Agora, tem outras questões, queridos, mas que nós não podemos julgar como pecados propriamente determinados. São ocasiões onde nós temos que ter o discernimento de espírito e entender que para algumas pessoas pode se tornar errado e para outras pode ser que não, né? Um exemplo claro que nós sempre damos é, por exemplo, a questão do futebol. Às vezes, futebol é pecado. Queridos, nem sempre. Muitas pessoas usam a ferramenta para evangelizar, para passar um momento de lazer, para poder
passar tempo com os amigos, isso é bênção. Mas, por outro lado, tem pessoas que quando vai jogar futebol, começa a brigar, começa a contender, começa a usar palavras torpes. Então, nesse caso, se torna uma coisa desagradável aos olhos de Deus. Então, por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, o discernimento espiritual. Amém? Chegamos no capítulo 9, queridos, aonde, se você ler até o verso 27, em sua totalidade, você vai ver Paulo ele apresentando uma defesa apostólica. Essa defesa apostólica, ela muito tem a ver com a questão dos direitos que Paulo ele vai julgar com base na própria palavra de Deus. Paulo era um homem que havia tido um encontro com Deus, era um homem totalmente cheio do Espírito Santo. Então, tudo que ele falou, queridos, foi inspirado por Deus, né? Então, ele vai apresentar uma defesa no seguinte sentido, né? No versículo 3, ele começa dizendo: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então, todo esse capítulo, se você ler ele até o final, queridos, você vai ver que Paulo está deixando claro a questão do sustento, né, no que tange a bens materiais, para aqueles que servem o altar, ou seja, que pregam o evangelho. Que infelizmente hoje, queridos, é um problema, iminente no meio do povo de Deus, das igrejas. Você nota uma certa falta de equilíbrio, né? Em um extremo você vai ver os que se dizem pastores, apóstolos, que eles estão assim extrapolando na questão de extorquir recursos dos seus fiéis, né? Então você vê caras que estão usando altares para superfaturar, mercadejando a palavra de Deus mesmo, né? São lobos devoradores que estão, na verdade, ali em pele de cordeiro para extorquir dinheiro das pessoas. Então é óbvio que isso é errado, sempre foi errado, sempre será, e abominável aos olhos de Deus. Um dia todos irão prestar contas diante do tribunal de Cristo. Esse é um extremo. Só que o que me chama a atenção no texto é que me parece, né, que quando Paulo ele estava escrevendo essa porção da carta aos Coríntios, ele estava apresentando o outro extremo, que era o problema que acontecia com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja um pouco complicada na questão que tangia a finanças. Me parece que era um povo que apresentava uma certa falta de liberalidade com relação a recursos financeiros, né, a ofertar. Então, Paulo vai dizer que aqueles que servem ao altar, né, você vê que no verso 14 ele dá uma paulada assim, que é um checkmate, dizendo: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então ele vai dizer aqui, queridos, a questão que o problema, né, que estava acontecendo aqui, que é o outro extremo que às vezes as pessoas erram, é em não querer dizimar, não querer ofertar, ser contra salário de pastor, né? Não querer que as pessoas sejam honradas nos ministérios com os bens materiais. E Paulo vai deixar claro, queridos, que essa foi uma ordenança do próprio Deus, que quando Moisés escreveu: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo, ele vai dizer no versículo 9, acaso é com bois que Deus estava preocupado? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com a esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Ou seja, Paulo vai deixar claro que os dízimos, as ofertas, são, assim como para a manutenção
da casa de Deus, para que nós possamos ajudar o órfão, a viúva, os necessitados, mas aqueles que se empenham na pregação do Evangelho, eles têm a sua parte que lhe é devida. Então, queridos, você que é contra dízimo, você que é contra, né, as pessoas que recebem da igreja, é só você ler o capítulo 9 de 1 Coríntios, que esse texto ele é muito claro mesmo. Então, Paulo ele vai tratar neste capítulo exatamente desse assunto, né? Por isso que ele até compara a questão da vinha, do pastor, né, que apacenta o rebanho. Ele não vai depois se alimentar do leite do próprio rebanho, né? Paulo vai dizer, olha, se nós vos semeamos as coisas espirituais, no versículo 11 ele vai dizer, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito o recolhermos de vós os bens materiais? Então, queridos, é uma questão mesmo bíblica, né? Eu poderia estar citando qualquer outro livro, qualquer outra pregador aqui, mas nós estamos pregando a palavra, é o que o próprio ensino da Bíblia nos ensina com relação aos direitos daqueles que pregam o Evangelho. E é óbvio que Paulo depois ele vai dizer que ele mesmo não estava se usufruindo, não estava aproveitando esse direito, muito pelo contrário, né? Ele estava continuando pregando, mesmo que não estava sendo reconhecido nesse sentido, mas nós não podemos deixar claro e evidente aqui que Paulo apresentou sim uma defesa, deixando claro que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, né? Porque é um trabalho, queridos, que é um trabalho muito árduo, né? Por isso que Paulo vai concluir o capítulo 9 aí dizendo que ele havia feito com muito suor, com muito trabalho, de todos os meios, tinha usado de todos os mecanismos para salvar o maior número possível de almas, né? Ou seja, ser um pregador do Evangelho não é uma missão fácil, né? As pessoas que realmente se dedicam a esse ministério, é uma missão que requer muita busca, muita entrega, muita consagração, muita oração, muita sabedoria de Deus, né? Pessoas que realmente têm um compromisso com a obra e por isso que, por sua vez, espera também receber o sustento da própria obra. Tá ok? Esse é o assunto que foi tratado no capítulo 9, queridos. No capítulo 10, nós vamos ver Paulo citando no início um pouco do exemplo da história de Israel, né? Problemas que haviam acontecido lá naquela transição, né? Quando Moisés tira o povo da escravidão do Egito, estava conduzindo-os para a terra prometida, mas aí tem aquele período que estiveram ali no deserto. Paulo cita aqueles acontecimentos que aconteceram lá para trazer para a igreja de Corinto como uma advertência, uma exortação, né? E ele vai citar a questão da idolatria, ele vai citar nesse capítulo a questão da imoralidade, a questão da murmuração, porque eram problemas recorrentes no meio do povo da igreja de Corinto, queridos. Por mais que eram pessoas da igreja, mas estavam tendo esses problemas. E por isso que ele vai dizer, olha, no versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, do povo lá de Israel, razão porque ficaram prostrados no deserto. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, Paulo vai dizer assim, olha, se você veja como eles erraram, veja como eles caíram, vejam como eles foram reprovados. Não cometamos os mesmos erros, né? Vai dizer no verso 10, não murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia.
não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então esse é um texto muito conhecido, queridos, e é o que Paulo vai deixar claro. Quem é que tenta o crente? Tem pessoa que acha que Deus tenta alguém, queridos. O texto deixa claro que não. Vai dizer que nunca vai vir uma tentação a nós que não seja de procedência humana. Ou seja, nós somos tentados pela nossa própria carnalidade. Como somos de natureza pecaminosa, de natureza carnal, quando somos tentados é pela nossa própria cobiça. Mas é por isso que ele vai dizer que aquele que pensa estar em pé, vigia, cuide, para que não venha cair, né? Ou seja, uma palavra de advertência para nós, né? Sobre quem tem chegado o fim de todas as coisas. Veja que não caia. Por quê? Porque nunca vai vir uma tentação, né, que não seja humana, mas ele vai dizer que Deus é fiel e nunca vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Isso é um texto muito interessante, porque isso deixa claro que toda vez que você caiu, não foi porque foi maior do que você. Não, vai dizer que nunca é maior do que você possa suportar. Ou seja, toda tentação que nós sofremos, Deus ele só permite até onde nós conseguimos suportar. É por isso que ele vai dizer para nós nos esforçarmos. Porque ele diz aqui, pelo contrário, juntamente com a tentação, sempre Deus provê livramento para que vocês possam suportar. Ou seja, Deus sempre vai te dar uma estratégia, sempre vai te dar uma palavra, sempre vai te dar uma oportunidade de recomeço, né? Uma oportunidade de você trilhar outro caminho para que você não venha a cair. Mas por isso que ele vai advertir durante o capítulo 10 todo que nós precisamos fugir de algumas coisas, nós precisamos nos separar de coisas que estão atrapalhando a nossa vida cristã. Ele cita muito a questão da idolatria, né? Que era um pecado que estava se cometendo muito nessa época aqui, naquela cidade específica, né, queridos? Até daqui a pouco nós entraremos no capítulo 11, e até para entender a questão do uso do véu na igreja, que nós vamos falar rapidamente. Essa cidade, queridos, ela é uma cidade que estava cercada por muita idolatria, né? E até os gregos ali daquela cidade na época estavam adorando a deusa Afrodite, e naquela cidade havia sido construído até um templo de adoração a essa deusa, que era considerada por muitos a deusa que simbolizava a beleza, fertilidade, mas pior de tudo, estava ligada essa deusa à sensualidade e ao amor erótico. Ou seja, haviam cerca de 1000 mulheres que elas eram prostitutas cultuais nessa cidade. Ou seja, o que elas faziam? Elas vendiam o próprio corpo para poder granjear recursos, né? Então elas se prostituíam com os homens daquela região, com viajantes que passavam até a cidade, e com os recursos elas se sustentavam e ofereciam para essa deusa Afrodite. Então, era uma cidade que infelizmente estava cercada pela prostituição, pela impureza, e é por isso que Paulo então vai dizer aqui, né, repreender severamente, porque haviam pessoas que estavam vindo para a igreja, que ele havia abrido essa igreja, né, fundado essa igreja durante a sua segunda viagem missionária, na cidade de Corinto. Não à toa Paulo escolhe essa cidade, queridos, porque era uma cidade portuária, onde passavam-se muitas pessoas, um fluxo muito grande de gente, né? E certamente Paulo também, observando todos esses problemas que estavam acontecendo de prostituição, de idolatria, de imoralidade, Paulo decide ali começar a pregar o evangelho. Para quê? Para libertar essas pessoas. Mas infelizmente muitas pessoas estavam chegando na igreja e não estavam aí apresentando
uma mudança no seu caráter, no seu relacionamento aí com Deus, né? Então, diz que Paulo vai dizer, olha, quando vocês estão consagrando aos ídolos, na verdade é a demônios que vocês estão consagrando. E Deus não vai compactuar com esse tipo de coisa. Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. Por isso que no final, né, até do capítulo 10, Paulo vai dizer no verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus, né? Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aí, entrando no capítulo 11, ele vai dizer o verso tão conhecido, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo estava deixando claro, tudo que vocês forem fazer, convertam a glória para Deus. Tudo seja feito para honrar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Você não está conseguindo saber como se conduzir? Paulo estava dizendo o seguinte, olha para mim, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Né? Paulo estava tendo legalidade para falar isso, querido. Por quê? Porque ele era um seguidor nato de Cristo, um homem que andava em pureza, em santidade, então, por isso ele advertiu o povo com relação a isso, tá ok? Terminamos aqui o capítulo 10, entrando no capítulo 11, queridos, nós vamos falar sobre um tema que ele é até um pouco polêmico para algumas pessoas, mas para outras já nem tanto, porque quando nós temos um entendimento, uma interpretação clara, nós entendemos o porquê que esse texto ele está registrado aqui, né? Do verso 2 até o verso 16 do capítulo 11 de Corinto, Paulo vai tratar sobre o véu e o seu uso na igreja de Corinto, né? Se você ler todo o contexto, você vai ver que Paulo ele está deixando mais claro para todos uma questão de submissão, né, do que qualquer outra coisa. Por quê? Nesses textos, nesses versículos, Paulo ele vai deixar claro a questão da submissão da mulher para com o homem. Ou seja, ele vai dizer que assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E queridos, no Antigo Oriente, né, uma tradição que geralmente eles tinham, que demonstrava-se a submissão a uma outra pessoa, era o uso do véu, né? Por isso até que vai, né, no caso dessa igreja, você vê que Paulo orienta que a mulher use o véu em função exatamente de demonstrar essa submissão. Mas, ou seja, o que precisa ser entendido? Essa questão do uso do véu, você só vai ver ela em uma parte da Bíblia. Somente nesse texto Paulo vai tratar desse assunto, né? Somente para a igreja de Corinto em específico essa parte do véu foi deixada. E por quê, irmãos? Exatamente porque era uma tradição da cultura da época que eles viviam. E outra coisa, como eu já disse com relação às prostitutas cultuais que existiam na época de Paulo, na igreja de Corinto, né, essas prostitutas que vendiam o seu corpo para oferecer culto pagão a Deus Afrodite, qual era uma marca característica dessas mulheres? Elas rapavam as suas cabeças, né? Elas rapavam as suas cabeças e quando não usavam o cabelo muito curto. Então, o que começou a acontecer com as mulheres que elas já não com as mulheres que não tinham esse hábito, né, esse costume de se prostituírem? Começou-se então a elas ter que tomar uma postura contrária a essas mulheres que não queriam se prostituir, né? Então, ou seja, se as prostitutas rapavam a cabeça, ficavam com o cabelo curto, as mulheres solteiras que eram direitas, as mulheres casadas que não queriam ser identificadas como essas prostitutas, começaram a deixar os seus cabelos longos, ou quando não,
fazer o uso do véu, né? E muitas mulheres que Paulo estava ganhando para Cristo, né, que estavam chegando na igreja, eram ex-prostitutas, ou seja, tinham a cabeça rapada ou o cabelo muito curto. Então, por isso também que Paulo vai orientar essas mulheres a fazer o uso do véu, para que não ficasse uma coisa exposta, né, até por falatórios das outras pessoas. Então, o uso do véu, irmãos, ele vai se restringir mais a um contexto cultural da época. O contexto, né, a base doutrinária, ela permanece da submissão da mulher com relação ao homem. Mas nós sabemos que isso já não é mais uma tradição, não é uma cultura, por exemplo, da onde nós vivemos, né, do espaço geográfico onde nós vivemos. Então, alguém perguntar, olha, hoje é obrigatório o uso do véu na igreja? Não, não é obrigatório o uso do véu. A mulher, ela tem que ser submissa ao marido, ao homem, no que tange à organização eclesiástica. É isso que Paulo deixa claro aqui para a igreja de Corinto. Mas, se o contexto cultural que você vive não exige isso, então, obviamente, que não é uma obrigatoriedade. Tá ok? Do verso 17 ao versículo 34, queridos, Paulo ele vai estar falando sobre a ceia do Senhor. É até um texto muito conhecido, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo fala sobre a ceia do Senhor, né? E é importante nós até entendermos o que estava acontecendo na igreja de Corinto, que estava desagradando Paulo, que ele venha a escrever essa porção da carta. Porque se você ler a partir do verso 17, você vai ver que Paulo estava muito revoltado com as divisões que estavam acontecendo antes da celebração da ceia. E divisões essas, queridos, que no contexto da igreja eram por questões de panelinhas mesmo, sabe? Quando o rico só ficava com o rico, aí os mais pobres ficavam em outro canto. E aí na hora de cear, chegava-se com aquela hipocrisia, né? Mas aí, tipo, uma falta de organização na hora de cear, muitos comendo além do que devia, comendo antecipadamente, não esperava pelos outros. Chegou-se ao fato de que estavam se embriagando, queridos, né? Então, você vê que Paulo vai dizer, olha, não tem descaso, no verso 22, não tem descaso onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm, que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então, por isso que Paulo vai fazer esta advertência com relação à ceia, né? Então ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ou seja, quando vai se cear, a primeira concepção que tem que se ter é da obra salvífica que Cristo fez por cada um de nós. Então ali o pão está representando o corpo, o cálice, o vinho, o suco da uva representando o sangue de Cristo, o cálice da nova aliança. Toda vez que nós fazemos é em memória do que Jesus fez. Paulo vai dizer, todas as vezes que comerdes o pão e bebem o cálice, anunciam a morte de Cristo até que ele venha. Então por isso que a igreja ela tem que ceiar até que Jesus volte. Porque você está fazendo através da ceia um duplo anúncio. Você está dizendo que Jesus ele morreu, ele ressuscitou e ele um dia vai voltar, né? Então é um momento muito importante para a igreja, né? Só que Paulo vai dizer, claro, que por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então é uma simbologia, queridos, que nós temos que entender também a responsabilidade que nós temos que ter ao cear, né?
Então, ao nós cearmos, nós precisamos ter a concepção do autoexame, né? Infelizmente, hoje a maioria das pessoas, às vezes, elas gostam de examinar o outro, né? Ah, nossa, viu, fulano tá tomando a ceia, mas fuma, ou faz isso, faz aquilo. Paulo vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, vai se tornar réu do corpo de Cristo. Réu do corpo de Cristo. Então, ele vai ainda dizer, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Você sabe o que Paulo estava deixando claro aqui, queridos? Literalmente muitas pessoas já tinham pacotado, já tinham morrido por causa do juízo de Deus, né? Quando ele vai dizer dos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, é muito importante, antes de você ceiar, você fazer esse autoexame, né? Como que está a sua vida espiritual? Você está bem, né? Não tem nenhum pecado deliberado na sua vida, né? Faça o autoexame, porque a ceia ela é um memorial, mas ela representa algo muito forte para nós, que é o que Cristo fez por nós, e estamos anunciando a morte dele até que ele venha. Amém, queridos? Bom, capítulo 11, a gente vai terminar então nesse contexto. Nós chegamos aqui agora no capítulo 12, né? Que até o capítulo 14, queridos, ele vai tratar estreitamente sobre os dons espirituais, né? Ele vai fazer uma pauta no capítulo 13 para falar só sobre o amor, um capítulo mais curto, mas no 12 ele começa falando acerca dos dons espirituais, que é um tema muito relevante que nós temos que entender, porque ele até vai começar o capítulo 12 dizendo: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Então, acerca dos dons espirituais, irmãos, é importante nós entendermos que Paulo, ele vai deixar claro aqui para nós que os dons são diversos, né? Ou seja, há variedade de dons. Deus abençoe. Vou tomar uma água aqui, irmãos, que eu estou com a garganta seca. Paulo vai dizer que há variedade nos dons, há variedade nos serviços, há variedade na forma da realização dos dons, ou seja, a forma que Deus vai usar, mas o Espírito que vai agir é o mesmo, ou seja, tudo vem de Deus, irmãos. Então não adianta o que fala em línguas achar que ele é melhor do que o outro que tem dom de curar, que é melhor do que o que profetiza, que é melhor do que tem o discernimento de espíritos, ou que tem palavras de sabedoria. Queridos, a palavra vai dizer que a manifestação, no verso 7, capítulo 12, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, por isso que sempre os dons, o Espírito vai distribuir e operar conforme for a vontade dele. Isso é um ponto, fato, né? Deus, ele vai dar os dons para quem ele quer, vai usar da maneira que ele quer, né? Por isso que ele vai dizer aqui que a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, a outro dons de cura, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o Senhor, um só e mesmo é o Espírito que realiza todas as coisas,
distribuindo-as conforme lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, cada pessoa, querido, vai ter o seu dom individual, né? Ou seja, por isso que a busca, ela sempre tem que ser uma busca individual dos dons. Por quê? Porque Deus, ele sempre vai ter algo especial para estar desenvolvendo na sua vida. Nesse mesmo texto, querido, por isso que vai ser algo muito forte aqui da parte de Deus, Paulo, eu acredito que até esse texto, do capítulo 12, ele tinha que ser lido, né, nas nossas congregações toda semana, com muita frequência, para que não haja divisão no corpo de Cristo, né? Porque Paulo aqui ele vai começar a falar sobre, a partir do versículo 12, você vê que ao mesmo tempo que ele fala de dons, ele fala da unidade da igreja, né? Ele compara os membros da igreja aos membros do nosso organismo, do nosso corpo. Então, como que funciona o nosso corpo, né? Vai ter a cabeça, tem os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos, os pés, os braços, as pernas. Qual é o mais importante? Se você for um médico, né, um especialista, olha, qual órgão, qual membro que ele é mais importante no corpo? Uma pergunta, queridos, que talvez ela não tenha uma resposta. Porque para o bom funcionamento do corpo como um todo, é necessário a ministração, né, o bom funcionamento de cada membro. E é isso que Paulo ele vai deixar claro nessa carta que ele vai escrever aos Coríntios, nessa porção do capítulo 12, né? Ele vai deixar claro que não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de você, né? Não pode haver essa ignorância, essa falta de maturidade, de às vezes você se sentir menos importante ou se sentir mais importante do que o outro, porque a função é diferente. Porque ele vai dizer o quê? Que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ou seja, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com todos eles se regozijam. Ou seja, nós temos que estar no mesmo espírito, queridos. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar ligados na mesma intensidade e propósito, né? Não pode haver essa divisão, né? Poxa, eu trabalho com o pastorado, mas o outro que trabalha com a assistência social, o outro que trabalha com visitas, o outro que é do Ministério de Intercessão, o outro que é do evangelismo, todos são importantes. Nós somos iguais diante do Senhor nesse aspecto. E por isso que tem que se ter o que? Uma unidade, né? Por isso que ele vai dizer aí no verso 28, aliás, no verso 29, porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então aqui até a gente entra numa outra parte que nós já vimos que é o Espírito Santo de Deus que vai conceder dom, né? Isso é fato. Só que não adianta também que nós ficarmos com os nossos braços cruzados, né? Às vezes nós não recebemos nada, fica aquela igreja que não tem manifestação de dons e nós achamos que é porque Deus não quer entregar. Cadê a busca, queridos? Então, ele vai deixar claro no verso inteiro: procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, tem que ter uma busca, né? Não é pecado você querer, por exemplo, ter dom de curar. Eu sei que, lógico, que Deus, ele só vai dar, o Espírito vai conceder se ele quiser. Mas isso não impede, não anula a possibilidade, a responsabilidade que você nós temos de buscar os dons. Nós temos que buscar os dons, né? Paulo vai dizer, procure com zelo os melhores dons, né? Porque os dons, querido, é algo que vai se manifestar para a edificação do corpo de Cristo, né? Para que a igreja seja edificada. Então, se eu tenho
pessoas sendo curadas na igreja, pessoas sendo libertas, pessoas recebendo profecias, pessoas sendo ministradas pelo dom mestrino. Tudo isso é edificante, né? Então é importante ter todos esses dons na igreja. Só que é interessante, amados, que agora nós, acabando o capítulo 12, ele vai apresentar no 13 aquele que é o dom supremo, ou seja, o maior de todos. E me parece que talvez ele não é tão buscado, né? E Paulo deixa ele proposital aqui no capítulo 13, para que a igreja de Corinto e nós, como igreja do Senhor, hoje também possamos aprender que o maior dom de todos não é profecia, não é curar enfermos, não é dom de variedade de línguas. O maior dom de todos chama-se o amor. Então, por isso que ele vai dizer aqui que ainda que eu fale língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver o amor, nada eu serei. Então é importante, queridos, nós entendermos, né, nesse contexto. Durante todo o capítulo 13, Paulo vai falar sobre o amor que é paciente, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? O maior de todos os dons é nós aprendermos a amarmos uns aos outros, independentemente da diferença, independentemente das falhas, dos erros, né? Daquilo que possa surgir na nossa caminhada cristã. Paulo vai dizer, por isso que ele cita até a questão de menino, né? Quando eu era menino, falava, pensava e sentia como menino. Mas agora, né, que cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, quando Paulo faz essa comparação, queridos, a um menino, ele está falando sobre maturidade cristã mesmo. Porque não adianta nós queremos buscar os dons para se auto-vangloriar. Não adianta nós queremos ter a sabedoria das Escrituras para mostrar que eu sei mais, né? Para mostrar que o meu ministério é mais evidente. Não. Né? Paulo vai dizer que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o maior é o amor. Porque sempre, queridos, o amor vai ser a base, precisa ser a base da igreja. Jesus, quando ele passa, ele institui a igreja, a maior parte dos ensinamentos que Jesus vai deixar para a sua igreja é com relação nós amarmos uns aos outros. Por isso que Paulo, me parece que até propositalmente, no meio deste diálogo que ele estava falando sobre os dons espirituais, sobre a variedade de dons, ele fala sobre a questão de amarmos uns aos outros. Amém? Queridos, chegamos no capítulo 14, né? Que agora Paulo ele vai fazer uma advertência, um ensino muito detalhado e edificante para nós, para que haja uma compreensão no uso dos dons e na decência e ordem no culto. Me parece que essa igreja ela estava tendo um problema gravíssimo com relação à falta de organização na hora que os cultos eram ministrados. Então, por isso que o capítulo 14 ele vai iniciar dizendo: segui o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, durante todo esse capítulo, queridos, Paulo ele vai deixar claro que o dom de profecias, né, ele é superior ao dom de línguas, a variedade de línguas, né? Me parece até que ele faz ênfase a esse dom de línguas porque certamente era um dom que era muito usado nessa igreja, mas as pessoas não estavam conseguindo administrar da maneira correta, né?
E hoje, irmãos, eu falo que é um texto que é muito válido para a igreja contemporânea, porque também erra-se muito pelos extremos, né? Hoje você tem pessoas que erram porque querem colocar o dom da variedade de línguas como o dom superior, quando a Bíblia não diz isso, né? Querem colocar como se a pessoa que não fala em língua não é espiritual, não foi batizada com o Espírito Santo, e parece que esse é o maior de todos os dons. Está errado. Não é isso que a Bíblia vai dizer, né? Só que por um outro lado, você tem um outro extremo, que são pessoas que não creem no dom de línguas, da variedade de línguas, né? Querem proibir o uso do dom na igreja. E isso também é um outro extremo errado, equivocado. Por quê? Paulo, quando ele vai terminar esse assunto, ele vai dizer: irmão, procure com zelo o dom de profetizar, né? Ou seja, ele vai dizer durante todo o capítulo que nós temos que procurar a profecia, mas não proibais o falar em outras línguas. Ou seja, em nenhuma parte da Bíblia você vai ver que é proibido a pessoa falar em outras línguas na igreja. Até porque tudo é feito para edificação. Então, se a pessoa está falando em outras línguas ali, e ela está falando em silêncio ali, não está atrapalhando o andamento do culto, isso é edificante para ela. Paulo vai dizer no verso 2: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ou seja, a pessoa que está falando em outras línguas, ela está edificando a ela mesma, né? Porque está falando mistérios, e quando não há o intérprete, a igreja não consegue ser edificada. Até por isso que ele vai entrar nessa ênfase de que o que profetiza fala a homens, né? Ou seja, o que está profetizando, ele está exortando, está edificando, está consolando a igreja. Então, por isso que ele vai dizer que esse é o dom que tem que ser buscado, né? Com uma maior intensidade. Porque quando você está administrando o dom da profecia, você está edificando a igreja, você está consolando, você está exortando as vidas que ali estão, né? Quando há variedade de línguas, ele vai deixar claro, queridos, que o ideal é quem tem esse dom, ore para que possa interpretar o que o Espírito está concedendo. Porque, através da interpretação, toda a igreja vai conseguir ser edificada, né? Então, por isso que Paulo fala: procurem progredir para a edificação da igreja, né? Então, ou seja, no verso 3 ele vai dizer: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, né? Ou seja, tem que ter o intérprete para que haja a edificação da igreja. Do verso 20, irmãos, até o final do capítulo 14, Paulo vai dizer, vai continuar fazendo essa reflexão sobre nossa sabedoria e discernimento para quando você tem incrédulos, visitantes na igreja. Então, por isso a importância da profecia, porque o incrédulo consegue ser edificado. Se o incrédulo chegar ao visitante e tiver só manifestação de dons de línguas, sem interpretação, não consegue ser edificado. Então, a partir do verso 26, ele até vai fazer uma advertência sobre a condução do culto, né? Me parece que as pessoas que estavam profetizando, as pessoas que estavam falando em línguas, estavam querendo fazer tudo isso ao mesmo tempo. As mulheres ficavam levantando para perguntar no meio do culto, ou seja, atrapalhando completamente a ordem, né, do culto. Então Deus, Paulo vai deixar claro que Deus não é Deus de confusão, e o espírito dos profetas tem que estar sujeito aos próprios profetas. Então ele vai dizer: o que nós vamos fazer, irmãos? Uns têm salmo, outros têm doutrina, outro tem revelação, o outro língua, o outro interpreta. Tudo seja feito para edificação. Então vai ter variedade de língua, que seja 2 ou 3 em ordem. Se não tem intérprete,
fique calado, fale consigo mesmo e Deus, né? O outro vai trazer a profecia, profetize um após o outro, né? Para que todos sejam consolados, né? E as mulheres que nesse contexto ficavam interrompendo, então que façam isso em casa, perguntem em casa. Até ele usa uma palavra até forte aqui, né? Que as mulheres ficassem caladas na igreja. E tem pessoas que acham que a mulher ela não pode ter um ministério na igreja. Que não é esse o contexto, tá? Quando Paulo vai dizer que as mulheres ficassem caladas, estavam dizendo exatamente por essa vergonha que as mulheres estavam fazendo de interromper na hora do culto para fazer perguntas. Então, lá não é hora de perguntar. Lá é hora de nós sermos edificados, né? Que haja ministração dos dons. Se tiver dúvidas, que perguntassem depois. Então, se você ler o capítulo 14 todo, querido, é um capítulo que ele é bem esclarecedor com relação à decência e ordem no culto e ao uso do dom de profecia e ao dom de línguas. Então, para não deixar que nós venhamos a ficar equivocados pela falta do equilíbrio. Então, é importante ter o equilíbrio e, acima de tudo, a ordem, né? Você vê que, poxa, é interessante que todos cooperem com os trabalhos, com os cultos. Isso é bênção, né? Então, se tem uma revelação, se tem doutrina, se tem salmo, se tem língua, se tem interpretação, pode ser feito, pode ser realizado no culto, desde que isso seja com decência, com ordem, para que toda a igreja ela seja edificada. Amém? Para nós encerrarmos, queridos, nós chegamos ao capítulo 15, que vai falar sobre a ressurreição de mortos. Um problema, queridos, que estava acontecendo na igreja de Corinto era que algumas pessoas estavam dizendo que não havia ressurreição de mortos, né? E isso parece que incomodou muito a Paulo. Por isso que ele vai dizer até no versículo 33, não vos enganeis, as más conversas corrompem os bons costumes. Ou seja, a consistência da pregação do evangelho, queridos, era e é exatamente que Cristo ele morreu, ressuscitou e agora está aguardando para também ressuscitar aqueles que morreram com Cristo, aqueles que um dia vão ser arrebatados. Poxa, e agora começa a surgir no meio da própria igreja de que não tem ressurreição. Paulo vai dizer, se não tem ressurreição, então o nosso evangelho é vão. Né? Se nós nos limitamos esperando Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos comer, beber, que amanhã nós vamos todo mundo morrer. Então, que tem pessoas que acham que é assim, queridos. Vamos comer, beber e amar porque o mundo vai acabar. Né? Isso é um pensamento mundano, satânico, porque tudo que o diabo quer é que você aproveite os deleites dessa vida, né? Para que você morra sem Cristo e sem salvação. Mas nós que temos o Evangelho de Cristo, né? Nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que assim como Jesus ressuscita, um dia ele também vai ressuscitar todos aqueles que morreram com o Senhor, tá? Aqui Paulo está falando do corpo, queridos, tá? Porque as pessoas até estavam com dúvida, mas morreu, está lá, sepultado faz não sei quantos séculos, está só os ossos, a caveira, como que vai ressuscitar? Paulo vai dizer, olha, não sejam insensatos, né? Quando você vai plantar uma semente, esse exemplo até ele é perfeito, né? A semente ela não consegue dar fruto, né? Se primeiro ela não morrer, né? Isso que ele vai dizer, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando se semeia, não semeia o corpo que há de si, né? Mas um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, que depois vai gerar outro fruto, outro corpo. E assim ele diz que será a ressurreição, queridos. Ou seja, quando houver o arrebatamento, quando houver a ressurreição,
não vai ser nesse corpo que nós temos aqui. O capítulo 15 de 1 Coríntios vai deixar isso claro para nós, que o corpo que nós vamos ressurgir será um corpo incorruptível, um corpo transformado. Paulo vai dizer que essa carne e esse sangue não pode herdar o reino de Deus. Porque assim como foi o primeiro homem terreno, tais são os demais homens da terra. Ou seja, todos nós, dessa carne, desse osso, nós viemos da terra. Mas o segundo homem que há de se manifestar para aqueles que herdarão a salvação será um homem celestial. Ou seja, não vai ser mais este corpo, irmãos. Vai ser um corpo transformado. Por isso que ele vai dizer, né, no verso 49, que assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, por isso que ele vai dizer, no verso 51, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, né? Nem todos passaremos pela morte, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que glória que esse texto está falando da ressurreição do último dia, né? Do novo céu, da nova terra que nós vamos herdar um dia, porque ele diz que neste momento que seremos ressuscitados, que deve ser a esperança de todo cristão em Cristo, é quando a morte será vencida, né? Por isso que ele vai dizer, tragada foi a morte pela vitória, né? Porque o poder da morte está no pecado, né? A morte ela só consegue reinar enquanto há pecado, e a força do pecado é a lei, né? A partir do momento que é colocada a lei, o homem, a partir do momento que ele não consegue seguir, ele peca, e quando ele peca, ele está sujeito a morrer. O diabo, quando ele conseguiu o seu intento de fazer com que o homem caísse, ele achou que o plano dele havia sido um sucesso, né? Que a raça humana estava completamente derrotada, perdida, né? Só que, queridos, Deus, ele nos amou de uma tal forma que ele entrega o Filho. E a partir do momento que Jesus Cristo morreu sem pecados, ele pagou a dívida que era minha e que era sua. Então, hoje, quando nós cremos no sangue de Cristo, né, no último dia nós vamos ser justificados pela fé no Filho de Deus. Então, o Senhor nos dará a oportunidade de ter esse corpo transformado. Mas por isso que Paulo vai dizer que vai ser necessária uma transformação. E vai ter ressurreição, sim. Os que morreram com Cristo, o corpo vai ressuscitar, um corpo transformado. Se estiver vivo, na hora que Cristo voltar, o corpo vai ser transformado e arrebatado. Ok, queridos? E para nós encerrarmos aqui, no capítulo 16, Paulo ele vai falar um pouco sobre as ofertas, né? Para os necessitados da Judéia, estimulando os irmãos a ofertarem, para os cristãos que estavam necessitados daquela região. Então você vê que sempre foi uma preocupação de Paulo intervir com os bens materiais para aqueles que necessitavam. Depois ele vai falar sobre os seus projetos em voltar até Corinto, vai enviar Timóteo, né? Até eles pedem que a igreja respeite a Timóteo, né? Ninguém o despreze. E no final, Paulo vai fazer exortações finais para que eles permanecessem firmes na fé, fazendo tudo com amor, com dedicação, né? E cita até 3 pessoas aqui do verso 15 ao 18, Estéfanas, Fortunato e Acaico, que eram pessoas que haviam, queridos, prestado aí auxílio com os seus bens, né? Então, por isso que Paulo vai dizer, reconhecei a homens como esses, pessoas que com liberalidade estavam ofertando ali, estavam ajudando a conduzir a obra de Cristo. Amém? Bom, queridos, nós chegamos aqui, então, ao final
da nossa carta, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, de uma maneira bem resumida. Tem alguns temas que nós poderíamos até ter nos aprofundado mas por questão do tempo, né, nós demos apenas uma pincelada ali geral para os irmãos saberem aí do que se tratavam cada assunto aí. Uma visão bem panorâmica, irmãos. Paulo, ele na verdade, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, ele estava resolvendo muitos problemas, né, que estavam acontecendo. E para nós hoje é válido, porque são problemas que pode ter mudado o espaço geográfico, mudou a cultura nossa, lógico que não é a mesma daquela igreja, daquela região, mas as pessoas são as mesmas, né? Ou seja, o mesmo coração das pessoas que viviam aquela época. O homem, ele sempre tem essa tendência de, infelizmente, em muitas ocasiões, se distanciar de Deus e cometer pecados. Então, por isso que é muito válido para nós hoje também, né? Tudo que Paulo escreveu aos Coríntios é algo que fortalece o meu e o seu coração, e nós podemos ser ricamente edificados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Não sei se nós temos alguma pergunta, né? De alguém aqui que gostaria de fazer alguma pergunta sobre os temas. Mas eu espero que todos os irmãos tenham sido edificados, né, com a transmissão. Perguntas? Tem alguma? Pode falar, Vamos. Pastor, como conversar com um católico praticante referente a isso? Bom, queridos, então chegou uma pergunta aqui até nós. Como falar com um católico praticante referente aos ídolos, né? Bom, queridos, tem vários textos que eles podem ser utilizados para que nós possamos tá falando sobre a idolatria aos ídolos, né? O primeiro deles se encontra no livro de Êxodo, né? No capítulo 20, quando Deus, o versículo 1 vai dizer: Deus falou todas estas palavras, né, para Moisés: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 3: não terás outros deuses diante de mim. 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, já no Antigo Testamento você vê Deus deixando claro que não é para fazer escultura de imagens, seja elas de qualquer credo, de qualquer finalidade. Não é para fazer escultura e não é para adorar. Então você vê que é algo claro aqui, né? Então, assim, eu sei que para muitas pessoas até é difícil, né, entender no começo, porque foi criado nessa cultura, foi criado, aprendeu dessa forma, né? Então nós temos que ter o máximo de sabedoria, de amor, de carinho para falar com essas pessoas, mas apresente os textos, queridos, que é claro aqui o texto de Êxodo. Tem um outro texto que está no Salmo 115, né? Se eu não me falha a memória, Salmo 115, que ele também vai falar sobre a idolatria.
Um outro texto que você pode estar utilizando, que também deixa clara a questão dos ídolos, né? Vai dizer aqui, a partir do versículo 1: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras de mão de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Ou seja, irmãos, o que um ídolo ele tem poder para fazer na sua vida? Absolutamente nada. É por isso que Paulo vai dizer que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então você vê que esse texto aqui de Salmo deixa claro que o ídolo tem boca, mas não fala, né? Tem olhos, mas não vê. Então você fala: mas eu peço as coisas e acontece. Irmãos, lembre-se que Paulo falou que por trás de toda imagem, de toda ídolo, são demônios. E o demônio, ele não tem todo o poder, mas ele tem alguns poderes. Então tem muita coisa que o próprio demônio facilita a vida da pessoa. Para quê? Para deixar ela naquela armadilha ali, para ela continuar acreditando que o ídolo está fazendo alguma coisa. E ela permaneça na idolatria, que é um pecado, que quando não há o arrependimento, vai custar a salvação da pessoa. Que para nós encerrarmos no Apocalipse 22, verso 15, o que vai dizer? Quando João está falando da salvação, no versículo 14 diz: Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, os idólatras, eles não herdarão o reino de Deus. Então, por isso é importante saber falar, saber apresentar a palavra para que haja libertação. Amém? Mais alguma pergunta? Então, acho que era essa a única pergunta que chegou aqui até nós. Então, nós vamos estar encerrando o estudo de hoje, irmãos, né? A semana que vem nós faremos em uma única parte o estudo da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, tá ok? Se alguém ficar com alguma dúvida, quiser depois mandar alguma pergunta no particular, nós estamos aí abertos para que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente e nós sejamos ricamente edificados para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos estar encerrando por aqui. Vamos fazer outra pergunta. Vamos fazer outra pergunta. Outra pergunta? Qual a maior semelhança entre a igreja de hoje e a igreja de Corinto? A maior semelhança? Isso. Bom, queridos, essa é uma pergunta interessante. Como eu disse, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele tratou sobre vários problemas, né? Dentre eles, as divisões que estavam acontecendo, a imoralidade, os problemas com relação a casamento, falta de liberalidade da igreja, como nós vimos aqui, o uso dos dons, né? Falta de esclarecimento com relação à ressurreição. Então, assim, de uma maneira geral, fica um pouco difícil nós dizermos, porque assim, a igreja, eu vejo que cada localidade, cada igreja, às vezes ela vai ter o seu problema mais eminente, entendeu? Talvez na sua igreja o problema seja mais a questão de divisões, né?
Talvez na igreja lá que o seu pai vai, o problema talvez seja a imoralidade. Talvez na igreja lá onde os seus primos frequentam, numa outra cidade, o problema seja a falta de liberalidade, as pessoas não contribuem, né, com liberalidade. Então, assim, por isso que eu falo que a carta ela foi muito edificante, porque não escapa para ninguém, tá certo? Então, assim, se fôssemos falar de uma maneira geral, qual é o maior problema que a igreja tem hoje, que era eminente da igreja de Corinto? Eu não conseguiria decifrar assim, apenas um. Eu acho que depende da localidade. A maioria dos pecados que eles cometiam e que eles estavam errando, você pode ter certeza que em todas as localidades vai ter. No capítulo 5 mesmo que nós vimos lá, olha, imoralidade tal que chega ao ponto do filho estar possuindo a mulher do próprio pai. Ou seja, o filho estava se deitando com a própria madrasta. Um escândalo, né? Você fala, e hoje? Tem escândalo também, queridos, né? Tem, infelizmente. Eu gostaria de poder dizer que não, mas volta e meia, na sua igreja, sempre vai ter, olha, fornicação, adultério, prostituição. Então, por isso que a palavra tem que ser pregada para que as pessoas venham a ser libertas. A Sônia, qual a diferença do dom de línguas, do derramamento do Espírito em Pentecostes? Qual a diferença do dom de línguas e do derramamento do Espírito em Pentecostes? A diferença do dom de línguas, do derramamento do Espírito em Pentecostes. Bom, essa pergunta ela é muito interessante, né? Se nós olharmos para o Pentecostes, nós vamos observar que houve sim um agir muito forte do Espírito Santo naquela ocasião, né? E naquela ocasião acredita-se que a variedade de línguas ela estava associada a idiomas mesmo, né? Até por uma questão de que o evangelho precisava ser propagado no mundo todo. E lembre-se que os primeiros discípulos ali eram galileus, de uma região específica. Então o Espírito interviu com essa variedade de idiomas mesmo para que o evangelho fosse propagado. Você vai ter uma linha de teólogos que vai acreditar que até hoje a variedade de línguas está restrito a idiomas. Então, essa tem que ser esclarecido, que para muitos teólogos, você vai conversar com eles, dons de línguas é variedade. Mas você vai ter uma outra porção de pessoas que acreditam que variedade de línguas não está associados a idiomas, e sim a uma outra linguagem que o próprio Espírito Santo vai conceder à pessoa de falar. Muitos acreditam que é a língua dos anjos e reforçam a tese até com base no capítulo 14 de 1 Coríntios, no verso 2, que nós lemos que diz que aquele que está falando em línguas não fala a homens, né, visto que em espírito fala mistérios. Ou seja, se não está falando a homens, então não teria mesmo a questão da pessoa entender, né? Seria algo que seria edificante para ela mesma. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas essa seria a diferença do dom. Essas suas perguntas. Então, nós vamos encerrar por aqui, queridos. Que Deus abençoe a todos, né? Que fiquem na dispensação do Senhor. Qualquer mais dúvidas que surgirem, pode estar nos procurando depois, que nós estaremos aí juntos aprendendo mais da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe.